Olá, meninos, como vocês estão? Descansaram das férias? Bom dia para todo mundo. Estamos de volta com as nossas aulas. O que foi que nós vimos no semestre passado? Alguém lembra? Claro que não, né, Rose? Ô, pergunta. Então, nessa primeira aula desse semestre, nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos. Tem uma surpresa para vocês. Bom, nós vimos gêneros jornalísticos, não foi? No último bimestre. Vimos notícia, reportagem, entrevista. E a entrevista de vocês, né? Eu pedi que vocês fizessem e falei que nós íamos ter o top 3 das entrevistas, tá bom? Então eu assisti todas com muito cuidado, com muito carinho e separei algumas como sendo as melhores. Não que as outras não estivessem boas, todas ficaram maravilhosas, mas sempre tem aquelas que se destacam, né? Então, nós vamos ver quais foram as melhores. Tchau, tchau! Quem ganhou? Quem foi a melhor entrevista? Quem fez a melhor entrevista? Bom, só para dizer que quais foram os meus critérios de escolha, né? Primeiro lugar, que tivesse todas as características que nós estudamos, a parte teórica, não é? Teve gente que não fez a conclusão, às vezes não fez a apresentação, então ficou faltando, mas a maioria estava completa. E o outro critério que eu usei foi de desenvoltura, de estar à vontade, né, na frente das câmeras, de fazer perguntas boas também, tá bom? Então, foi isso. Vamos ver. Tchau, tchau. Quem? Terceiro lugar, escolhi duas pessoas. O Arthur Andrade e a Laura, que fizeram ótimas entrevistas. Parabéns para vocês. Segundo lugar, Júlia Rodrigues, Vitória Vieira. Ótimas entrevistas, perguntas pertinentes, ficou muito bom, viu? Vocês podem até seguir carreira aí de repórteres, de entrevistadoras. Ficaram maravilhosas, parabéns para vocês. E primeiríssimo lugar, Sara Machado e Sara Souza. As duas Saras, deu dobradinho de Sara aqui, que ficaram maravilhosas as entrevistas. Então, parabéns para vocês e sucesso aí na carreira de entrevistadoras, tá bom? Muito bem. Próximo gênero que nós vamos estudar é sobre poesia, tá? Quem gosta de poesia? Você gosta? Então, eu vou declamar uma poesia aqui para vocês. Uma poesia muito chique, muito joia, tá? Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Gostaram? Muito bem! Quando os meus filhos eram pequenos, eu falava muito essa poesia para eles. Bem, o que é uma poesia? Se você tivesse que me falar o que é uma poesia, você conseguiria? O que é um poema? Tem diferença poesia e poema? Qual é a diferença? Vamos ver tudo isso. Primeiro, nós precisamos pensar o que é poesia. A poesia, ela pode estar em qualquer lugar. Poesia é aquilo que desperta sentimentos em nós, que desperta atitudes em nós. A poesia está nos nossos olhos, está no nosso coração, está na forma que nós vemos as coisas. Por isso, qualquer coisa pode ser poesia. Qualquer imagem, qualquer situação pode ser uma poesia. Então, por exemplo, você está sentado no sofá assistindo
assistindo um filme com seu pai, ou com sua mãe, ou com alguém que você ama, isso pode ser uma poesia. Por quê? Porque é aquela sensação de paz, aquela sensação de um momento agradável. Isso é poesia. Então, aqui eu trouxe a poesia pode estar nas palavras, ela é expressa pelas palavras, mas muitas vezes não precisa de palavra nenhuma para ter poesia. Então veja, um quadro pode ser uma poesia, uma música pode ser uma poesia, um som pode ser uma poesia. Por exemplo, um passarinho cantando. Você acorda de manhã na roça e aquele passarinho cantando, que delícia. Isso para mim pode ser uma poesia, certo? Então, pensando nisso, eu separei aqui algumas imagens. Olha esse pôr do sol aí, que lindo. Essa praia, amo praia. Ai, como eu gostaria de ter ido à praia nessas férias. Inclusive, eu estava com uma viagem programada, né? Mas a pandemia. Então, a primeira vez que eu cheguei, eu só fui na praia uma vez. E foi o ano, deixa eu ver, tem 2 anos. Eu não conhecia a praia. Quando nós chegamos, nós fomos para Fortaleza. Quando nós chegamos assim na beira na cidade, que a gente chegou no aeroporto, a gente desceu e antes da gente ir pro hotel, a gente já foi para a beira da praia. Quando eu vi aquele marzão, assim, aquele horizonte, ai, me emocionei. Aquilo é uma poesia pintada por Deus, né? Para mim que acredito em Deus, é uma poesia de Deus aquilo ali, né? Tão lindo, olha, imagens aí pra gente ver, olha. Uma simples plantinha na chuva pode ser uma poesia. O olhar de um cachorrinho pidão. Você tem um bichinho de estimação? Como que é quando ele te olha, chega, querendo alguma coisa? Isso pode ser uma poesia para você. Olha essa árvore que linda, em formato de coração. É tipo um ipê, né? Ipê vermelho. E esse rio correndo no meio das pedras, com esse sol atrás? Isso pode ser uma poesia para quem olha, de acordo com o olhar de alguém, né? Talvez alguém olhe e não se importe, mas outro vai olhar e vai se deslumbrar. Então, para aquela pessoa, isso é poesia. E esse avô com esse netinho? Você tem avós? Como é quando você vai na casa dos seus avós? O abraço, o sorriso, a brincadeira. Isso pode ser poesia. Olha essa lua. Essa semana a lua tá cheia, você viu? Hoje à noite sai lá na janela. Se você mora em prédio ou em casa, dá uma olhada para o céu. A lua tá linda. Isso gera um sentimento na gente, uma sensação de, meu Deus, que coisa enorme, que lindo. Talvez você tá me ouvindo e falando, que bobagem. Ah, nem Rô, você é muito sentimental. Não acho isso aí nada de poesia. Mas em algum momento, o seu olhar bate em alguma coisa e diz, que lindo. Você se inspira. Isso é poesia. A poesia, ela se expressa a partir das palavras também, não só pela imagem. Olha essa poesiazinha aí, bem simplesinha. O coração quase saindo pela boca é meu estado de espírito quando vejo você. Apaixonada. Da semente nasce o broto, do broto nasce a flor. De uma grande amizade pode nascer um amor. Ó, quem é o seu melhor amigo? Pode ser o seu grande amor. Então, alguém estava sentindo isso e expressou essa poesia através das palavras. Um simples te amo pode ser poesia, tá? Então, nessa primeira aula, eu quero apenas explorar, abrir os seus olhos, fazer você pensar o que é poesia, o que tem poesia. Para você, o que tem poesia? Tá? Quero que você pense sobre isso, porque nós vamos estudar o gênero, vamos ver todas as partes, vamos construir, mas antes eu quero que você
pense sobre isso. Pergunta para os seus pais. Mãe, o que é poesia para você? Mãe, me mostre uma poesia. Desperta aí em você e nos seus pais o que é poesia. Eu trouxe aqui um poema muito bonitinho, que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar na próxima aula, que fala assim: o poema é fruta, a poesia é sabor. O poema está no livro, a poesia no leitor. Então, esse é um poema do Francisco Marques. Então, a partir desse poema, eu já quero que você vá fazendo essa diferenciação. O que é poesia e o que é poema? Tá? Olha, o poema é fruta. Fruta é aquilo que você pega. A poesia é o sabor. Quando você come a fruta, aquele sabor você não consegue explicar. É a poesia. O poema está no livro. Então, o poema está escrito, né? Tem as palavras. A poesia está no leitor, naquele que lê, naquele que vê essas palavras. Então, qual a diferença entre poesia e poema? Todas as vezes que nós estudamos um gênero textual, nós trabalhamos as características e a estrutura desse gênero, como construir, não é? Como fazer esse gênero. Então, é isso que nós vamos ver na próxima aula, ok? Então, nós vamos ver qual a diferença entre poesia e poema, e eu quero que você já vá pensando sobre isso. O que é um eu lírico? Qual a diferença entre o eu lírico e o autor do poema? São a mesma coisa? Então, se eu escrevi o poema, eu sou o eu lírico ou eu sou o autor? Vamos ver isso. O que é um verso e o que é uma estrofe dentro do poema, tá bem? E aí eu já tenho aqui uma atividade para você, para essa semana, e eu sei que vai ser uma atividade muito legal. Eu quero que você, como nós aprendemos nessa aula que a poesia pode estar em qualquer lugar, então eu quero ver a partir dos seus olhos o que é poesia para você, tá? Então, olha a atividade. Olhe a sua volta, aí na sua casa, no seu quintal, no seu prédio, onde você mora. Olhe a sua volta. Olhe as pessoas que estão à sua volta. Para você, o que é poesia? E aí eu quero que você veja a poesia à sua volta. Quero que os seus olhos criativos solte a sua criatividade a partir dos seus olhos e tire uma foto do que é poesia para você. Qual é a poesia que está à sua volta? E aí você vai tirar essa foto, salvar, né, no seu computador, no seu computador, né, baixar e mandar para mim por e-mail, ok? O mais rápido possível que você puder, porque eu já vou olhando para na próxima aula, talvez eu traga aí as melhores fotos, escolha algumas para a gente discutir, tá bom? E junto com a foto, você vai me mandar a foto e você vai me escrever também alguma coisa, me explicando por que para você essa imagem dessa foto é uma poesia, tá bem? Então, por exemplo, talvez você me mande uma foto de uma mesa. Eu vou olhar e vou dizer, como uma mesa pode ser uma poesia? Aí as suas palavras vão explicar, essa mesa foi o meu tataravô que construiu, e a minha mãe tem um amor por essa mesa e passou. Então, para mim, essa mesa é poesia. Me lembra os meus antepassados, por exemplo, tá bom? Então, eu preciso que você, além de mandar a foto, escreva para mim algumas poucas palavras me contando por que essa foto, por que essa imagem é poesia para você, tá bem? Então, te aguardo e me mande o mais rápido possível aí. Assim que você assistir a aula, já dá uma olhadinha à sua volta e encontre uma poesia para você me mandar. Estou ansiosa para ver essas fotos e já estou imaginando o que é que vai sair aqui, tá bom?
Beijinho, tava com saudade de falar com vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Beijos, beijos e queijos.